Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos, de modo especial a você que nos acompanha pelas redes sociais. Celebrando a comemoração dos fiéis defuntos, manifestamos nossa confiança no Senhor, o Deus da vida. Esta Eucaristia que celebramos é expressão fraterna de nossa solicitude cristã pelos que morreram e fonte de esperança para nós que continuamos esta peregrinação neste mundo. Iniciemos a nossa celebração cantando. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem celebrar os santos mistérios, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Em um instante de silêncio, passamos o nosso exame de consciência. Arrependidos, cantemos o pedido de perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dai novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, fizestes o vosso Filho único vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vossos filhos e filhas superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e Redentor de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com porteiro de ferro e com chumbo, gravados na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me caminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo.
pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem há de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Como efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. Mas, quando ele disser tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá. Aquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. deste pão viverá eternamente, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir
imediatamente à porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo amigo, tu és na vida, és a força e a razão do meu ser, já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver, já me anima a doce esperança de um dia comungar é estar com Jesus numa alegre, feliz união que nos traz um desejo sincero de amar e servir ao irmão. Cristo amigo, tu és minha vida, és a força e a razão do meu ser, já me anima a doce esperança de um dia, já me anima a doce esperança. Já não vivo, afirmou o apóstolo, mas é o Cristo que já vive em mim. Comungando, nós mesmos afirmamos, pois o temos conosco sem fim. Cristo amigo, tu és minha vida, és minha força e a razão do meu ser, me anima a doce esperança de um dia na glória te ter. Dai-me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a comemoração de todos os fiéis defuntos. E aqui eu vou começar a catequese. Hoje é um dia de quê? De finados. O que mais?
entendi não. Não, mas é porque hoje é o dia dos fiéis defuntos. Hoje é um dia, é interessante que Deus fala através dos pequeninos. Pela manhã eu fiz a mesma pergunta e veio a resposta de uma pessoa com a sua limitação, mas compreendeu e vive o mistério, que foi Valdelice o nome dela, né? Pois é. A única que foi capaz de responder que dia é hoje. E ela disse, hoje é um dia santo que rezamos pelos fiéis. E aí para Deus usa para justamente mostrar a contradição. Todo mundo tranquilo, não precisa de tomar nada, ela com a sua limitação, ela compreendeu o que significa no dia de hoje. Para alguns católicos, vai dizer é feriado. E não é feriado. Para quem é católico, hoje é um dia santo para rezar pelos fiéis defuntos. Vamos lá, a outra pergunta. Hoje também a igreja, eu fui celebrar na comunidade e lá dizia que eu já falei, aqui eu acho que não comete mais, mas é bom sempre estar ensinando. E lá no comentário inicial, rezemos pela alma de não sei quem, não sei quem, não sei quem. A igreja diz isso? A igreja diz o quê? Sim. Mas quando rezamos pelos fiéis, minha gente. Nós não rezamos pela alma, nós rezamos como um todo. Por isso que é fiéis. Fiéis é composto de alma, corpo e espírito. E não é, e quantas vezes eu vejo católico dizer, vou rezar pela alma de não sei quem? Sabe por que não sabe? É porque lá tem não sei se vocês têm na casa de vocês, mas tem um livrinho amarelo chamado Catecismo da Igreja Católica, está tudo lá. Mas os católicos não leem, não querem aprender. Tudo que eu falei aqui não é da minha cabeça, é da doutrina católica. Hoje a igreja, outra pergunta, hoje a igreja nos convida a algumas coisas. O que é que a igreja nos convida no dia de hoje? Bora? Visitar os fiéis defuntos. Como assim? Ir ao cemitério, visitar, só isso e rezar. Essas duas atitudes entram em um lugar, numa parte da doutrina católica. Como é chamado isso? Não, aí é outra coisa que eu vou perguntar nesse instante. Essas duas atitudes fazem parte de uma parte que a igreja nos... As obras, não é de caridade não, obras de misericórdia. Celebramos um ano de ano da misericórdia e se falava que tem as obras da misericórdia, rezar pelos defuntos, ir ao cemitério, dar de comer a quem tem fome, dar de beber, vestir, tudo isso é obra de misericórdia, mas não sabemos. E hoje a igreja nos convida a fazer essas obras de misericórdia, de ir ao cemitério, rezar pelos mortos. Se você não se sente bem ainda, ir ao cemitério, rezar em casa pelos mortos, um terço, um Pai Nosso, 3 Ave Marias, não sei. Cada um tem sua maneira. Hoje a igreja também, aí é o que Vinícius sinalizou, hoje a igreja nos chama a outra coisa também, a receber algo que é. E como é que se faz para receber indulgência? Reza, só reza. Reza nas intenções do Santo Padre, faz uma obra de misericórdia
e recebe a indulgência. Aí minha pergunta é, qual foi os católicos que fez aqui? Levanta aí a mão. Só fez ali. Ela respondeu, ela disse que fez. Fez? Aí nós vamos perceber, mas por que eu não fiz? Aqui tem uma pergunta. Por que eu não fiz? Quer ganhar indulgência? O que é indulgência? Vocês que fizeram? As manchas. As penas. Manchas não. Tá lá. Pois é, tá tudo lá no catecismo, que é indulgência plenária, tudo isso. E por que eu não faço? Porque eu não conheço. E esse é o grande problema do ser católico. Que, embora a igreja nos indica, nos diz, nos ensina, mas nós católicos não queremos ou não achamos conveniente ou nos chama a atenção, não é importante para fazer a experiência que a igreja nos convida. Você tira pelo canto. Eu fiz esse canto é desde quando igreja é igreja. E quase ninguém sabe. Porque nós somos apegados aos cantos o quê? Emocionais. O que? O Senhor vem cuidar do meu coração. Não. Se você analisar, eu não precisaria nem fazer homilia com esse canto. Porque já diz tudo o que celebramos hoje. Que é a esperança de um dia estar com Jesus. A igreja ontem celebramos o Dia de Todos os Santos para nos lembrar que somos para o céu e para chegarmos ao céu precisamos passar pela Páscoa, que é a passagem da vida para a morte. Para dizer que nós não somos imortais, este mundo estamos por uma passagem, e que muitos fizeram e já estão contemplando a face de Deus. Aqueles que tiveram esperança de um dia viver com Jesus. Mas vamos à homilia, depois dessas partes, que eu joguei. Eu estou jogando um pouquinho. Cabe a vocês buscarem num livrinho amarelinho, estudar e aprender. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura que está aí do livro de Jó, ele vai dizer, Jó tomou a palavra e disse, gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição como um ponteiro de ferro e com chumbo. Duas coisas, o ponteiro e ainda tinha que ser de ferro e de chumbo para não destruir, para ficar para eterno, vamos imaginar assim, olhando no sentido material, não se deteriora rápido. O que é que ele disse que era para escrever? Eu que sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó e depois que tiverem destruído a minha carne, na minha pele, na minha carne verei a Deus. É isso que ele quis. E ele disse, escreva para ficar essa verdade para as gerações futuras. Uma verdade profunda de uma experiência de Deus de verdade. E que ele, por que é de verdade? Porque ele consegue entender que aqui tudo isso é provisório. Para compreendermos, vamos compreender o contexto que Jó está dizendo isso. Para quem não sabe a história de Jó, Jó era um homem temente a Deus e que o Satanás, o diabo, resolveu pedir a Deus para provar a Jó e sabia para provar também a Deus que ele era infiel.
Mas o Senhor sabia que Jó tinha feito a experiência de verdade. E disse, pode provar meu Jó, porque eu sei que ele é fiel. E ali foi permitido, a única coisa que Deus não permitiu foi tirar a vida, porque só ele pode dar e só ele pode tirar. E aqui começam as investidas do mal contra Jó. Ele perde as ovelhas, os bois, depois perde os filhos, perde tudo. E no final, que é o ápice, que é mais ou menos um pouco disso, quando ele sinaliza na sua fala, ele vem ele começa a sofrer na carne. E ele começa a ter feridas, etc. E inclusive chega um momento que ele vai deitar nas cinzas para aliviar as dores. E a mulher, vendo aquela situação de Jó, mesmo com aquela situação, e ele não amaldiçoar, não ser infiel a esse Deus, ela pega, se desespera, diz, amaldiçoa esse Deus e morre. E aqui Jó disse, não. Eu fui fiel na bonança, mas agora eu vou continuar fiel a esse Senhor. E é por isso que ele está dizendo, depois que tiverem destruído esta minha carne, esta minha pele, eu verei a Deus. O que é que ele está dizendo? Mesmo que eu venha a perder a minha vida, mesmo que esteja destruído o meu corpo, a minha esperança não é estar aqui, estar em Deus. E a minha maior alegria vai ser essa, de estar diante de Deus. Verei a Deus. Aí vamos à vida católica. Ele completa a frase dizendo, eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos dos outros. Ou seja, eu não dependo da fé dos outros, mas eu tenho essa certeza que eu contemplarei a Deus. Como é que o católico se comporta diante da morte? Como é que nós vivemos a experiência da morte na nossa vida, na nossa família, quando chega? Eu me desespero, eu questiono a Deus, eu digo que Deus é injusto, eu disse que não entendo por que aconteceu isso. Aí a pergunta é, qual fidelidade temos? Que certeza ou que fé eu tenho em Jesus Cristo? Porque eu vou à segunda leitura de São Paulo aos Coríntios e vai dizer assim, irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e também por um homem que veio também a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, ou seja, receberão a vida eterna. Se é uma verdade de Deus, que é palavra do Senhor, como nós dizemos, graças a Deus, por que diante da morte nós fazemos toda essa cena? Será que nós cremos na ressurreição? Aí tem outra atitude de católico, que eu não sei se é católico não, mas tem gente que acha, paciência, tem toda a liberdade para dizer que é católico, mas não é. Aí tem católico que passa esse momento da morte e depois eu vou ali na mesa branca, no espiritismo, para eu falar com um morto, porque eu estou sonhando demais. Não se encaixa duas coisas. Ou eu sou católico, o católico acredita na ressurreição. O espiritismo é reencarnação. Não encaixa, não tem condições. Ou acredita em um, ou acredita em outro. Será que eu sou católico? Se creio na ressurreição, eu não tenho por que ir dizer que eu quero agora falar com o morto, porque morto, inclusive tem na Bíblia, dizendo quem está lá não vem aqui, quem está aqui não vai para lá, a não ser que passa pelo mistério da morte. Mas tem católico que tem atitudes como essa. Tem certeza da fé? Não. Esse é o grande problema. Não tem consistência, não fizeram experiência com Deus, porque se tivesse feito a experiência como Jó fez, como São Paulo está dizendo, a partir da morte de Cristo
vem a ressurreição. Todos os mortos reviverão. E ele continua dizendo, porém, cada um segundo uma ordem determinada, cada um vai em um momento certo, minha gente. Ah, porque não era para ir agora, mas cada um tem o seu momento e precisa passar pela morte para viver uma nova fase que é a eternidade. Esta é uma verdade que precisamos ter consciência. Aí eu volto, tem um padre da minha cidade quando estava lá, e aí ele dizia, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou. E quem quer morrer? Poucas pessoas levantaram as mãos. Aí eu digo, é o tipo de católico. Ninguém quer morrer. Como é que eu digo, olha a contradição nossa, como é que eu digo que Ave Maria, eu amo Jesus, quero ver Jesus, mas quando me convida a ir ao encontro de Jesus, eu não quero ir agora. Será que não tem alguma coisa errada aí? Aqui eu citei São Francisco, no dia de São Francisco, que eu dizia que ele chamava amiga morta. Não estava ansioso para encontrá-la. Para quê? Para que ele pudesse experimentar estar diante do Cordeiro. São um tipo de pessoas que viveram a experiência profunda com Deus. E sabe que isso aqui é nada. Que a glória maior está a partir da morte. Diz um estudo que as pessoas que fazem mais cena nos velórios é consciência pesada, viu? Não é nada de sentimento, nada de cristianismo, não é nada. É consciência pesada. Não que todos os casos é determinantes, mas a grande maioria, segundo os psicólogos, é isso. Como se não fez nada, não deu perdão, não ofereceu perdão, não cuidou, e quando acontece, aí a consciência pesa, e aí eu começo a fazer cena nos velórios, num cemitério. E vou com ele, eu quero ir com ele, mentira. Consciência pesada. E aí eu vou alertar você e a mim, serve para isso. Morto não perdoa e não pede perdão. Precisamos estar alerta para fazer isto agora. Se eu preciso pedir perdão a alguém, que peça. Se eu preciso oferecer o perdão, que ofereça. Agora, não espere estar naquela cena onde ali encerra um ciclo daqui nessa terra e querer fazer cena e pedir perdão. Achando que você sente mais do que toda a família. E aí eu vou ao Evangelho. Para entrar em um tema. Porque a igreja hoje nos lembra, nós rezamos pelos fiéis defuntos, mas também para nos lembrar que estamos aqui a caminho também. Estamos jogando no mesmo time. Neste instante teremos que entrar em campo. E é por isso que o Evangelho vai nos dizer sobre isso. Para dizer, olha, você, eu e você, precisa estar preparado, porque nós não saberemos qual é o momento que vai acontecer. E é por isso que o Evangelho de Lucas vai dizer, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como um homem que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Esse casamento aqui nós sabemos que é a núpcia do Cordeiro, quando Deus virá, Jesus, para separar os cabritos das ovelhas. Benditos o meu Pai, como nós vimos ontem, os bem-aventurados, e os malditos, os que não viveram as bem-aventuranças. Quando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Estamos nos preparando todos os dias para essa volta, para essa chegada do Senhor Jesus? Eu lembrava lá na comunidade, tem um vídeo que vocês
um frei que estava pregando, de repente, ele pregando, ele caiu e morreu. Que coisa bonita, né? Espero que tenha chegado ao coração de Deus. Morreu servindo ao Senhor. Mas quando o Evangelho diz, os vossos rins estejam, sabe o que é isso aí? Sabe o que é, minha gente? Que estejamos purificados de pecado. Como é a minha relação disso? De me preparar com a confissão. Como é que está a minha vida disso? O Senhor está... Isso aqui, ó. Primeiro foi Jó falou, São Paulo falou, agora é Jesus que está dizendo. Que os vossos rins estejam cingidos. Que vocês busquem viver sem pecado. E aqui quando eu vou para o catecismo que diz, as pessoas que morrem com pecado mortal, já sabe, né? Depois, não diga que não avisou. Estejam cingidos, as lâmpadas acesas é o que é em vigilância. Sede como homens que estão sempre preparados. Nós somos chamados por Jesus para estar atentos e compreender que pode ser nesse instante, agora mesmo. E será que eu estou preparado para prestar conta de toda a minha vida a Jesus nesse momento de hoje? Eu estou tudo regular, fiz como manda o figurino, pelo menos o essencial. E ele continua dizendo, felizes os empregados, ou bem-aventurados, poderia dizer, que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, Ele mesmo vai cingir-se e fazê-lo sentar-se à mesa para comer. E aí nós vamos o Evangelho de manhã, porque eu uso, como é 3 celebrações, eu uso diferente. De manhã ele dizia assim, quem come a minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna. Estamos vivendo no contexto do banquete. Ele mesmo vai cingir, fazer sentar à mesa e passando servirá. E caso ele chegue, olha aqui Jesus vai dizer, e caso ele chegue à meia-noite, às 3 da madrugada, felizes serão os que os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Pode ele chegar à meia-noite, 3 horas da madrugada, agora mesmo. E é isso que Jesus está dizendo. Aí eu sempre digo a vocês, Jesus abaixa a linguagem para dizer assim, para não ficar dúvida. Para dizer assim, olha, não entendi. Para não fazer descompreendido. Não sei, não entendi não o que ele quis falar. Jesus vai dizer, se alguém soubesse que o ladrão ia na sua casa, ia deixar roubar ou ia fazer de tudo para organizar para ele não entrar, qual seria, minha gente? Nós iríamos preparar para não deixar que roubasse. E é isso que Jesus está dizendo. Então, tenham a mesma atitude, se prepare a todo momento, porque, e aí ele vai dizer, mas vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Entendeu a verdade do Evangelho? Compreender? Tem alguma dúvida? Estou falando inglês, latim ou qualquer coisa? Não. Jesus está bem claro. Assim como o ladrão chega sem avisar, o Filho do Homem também virá até nós e nós precisamos estar preparados. Preparados, porque senão o ladrão, como o ladrão leva tudo, você não pertencerá ao reino de Deus. E eu também. Aí nesse dia, nós somos convidados a justamente olhar a morte como algo que é belo. Como eu vou olhar a morte como algo de beleza? É o encontro com Jesus. Essa deveria ser a nossa fé.
para não ficar no mundo das ideias, ou partindo do meu testemunho da minha vida. Rapidamente, não é proselitismo, mas porque pode pensarem que, porque ele assim é fácil, o discurso é fácil, como diz São Paulo VI, que o mundo já está cansado de mestres. O mundo precisa de testemunho. Em algum momento na minha vida já aconteceu. Eu era jovem, mais jovem do que eu sou, claro. E minha mãe, vai fazer 16 anos, faleceu. O meu questionamento não foi nem por causa dele. Eu perguntava assim, por que muitos têm a sua mãe até os 80, 70, 75 anos e o Senhor, de repente, levou com 68 anos? Esse foi o meu questionamento. Mas a partir do momento que eu fui entrando, amadurecendo minha fé, essa relação com Deus, para mim, eu compreendo que minha mãe chegou o momento que tinha que cumprir a sua missão, educou os filhos no caminho que deveria e encerrou a sua missão. Chegou o momento que Deus a chamou e morreu serenamente, graças a Deus. Estava no hospital na época que nós levamos e quando colocou o balão, só foi como um pássaro. E ali não me desesperei, o medo dos meus irmãos era me avisar, porque era o caçula. E a reação, talvez, de todos, foi a minha que surpreendeu. Porque para mim, eu rezei ali aquela morte, depois desse questionamento, depois, com muito tempo, tem 6, e aí, qual é o compreender a memória, eu honrar a memória de um meu ente querido? É eu buscar viver o que ele me ensinou. E é a minha vida, eu tento fazer um pouco do que minha mãe me ensinou. E quantas vezes nós passamos pela morte, e aqui eu digo, eu gosto de citar, questão de, tem gente que passa pela morte, os filhos, o velório está aqui, os filhos já estão pensando como vai ser dividido a herança. Nós vamos fazer 16 anos. O povo de fora que fica perguntando, não vai dividir não, é? Ela nos ensinou que isso não é essencial, não. Antes era de nós. Ela estava presente. Hoje continua sendo de nós. Para que dividir, para que coisa? Um dia vai acontecer de alguém querer dividir. Não tem problema nenhum. Mas é que o povo não entende que como é que tem 16 anos já e nunca ligaram a dividir. Porque nós vivemos em uma sociedade que só pensa no material. E está lá, 16 anos, se pode acontecer, pode. Aí porque ela dizia, é feio quando uma família briga por herança. Isso aqui eu lembro muito bem. Ontem eu dizia do meu pai, tem 6 anos, 7 anos que meu pai faleceu. A minha olhar a morte, eu olho e contemplo, digo, ele foi capaz, e eu louvo e agradeço a Deus que ele não era muito de igreja, mas nos últimos anos da vida dele, todo domingo, foi a graça que Deus me deu, uma das graças que Deus me deu no seminário. Todo domingo ele estava lá na missa, 8 horas da manhã. E eu louvo e agradeço a Deus por ele ter chamado meu pai nesse momento. Fez o processo de conversão e está lá, espero que esteja contemplando e intercedendo por mim. Tem 2 anos que eu perdi 3 irmãos num ano só. Uma foi em uma, depois de 20 dias outra. Assim. Fui celebrar, inclusive fui celebrar, e o povo, como é que vai ainda celebrar? Celebrei, eu não tenho nada o que fazer mais. Celebrei, depois fui pro velório. Porque a morte é a esperança de encontrar com Jesus. Só isso. Meus queridos irmãos e irmãs, que nesse dia nós possamos pedir essa graça ao Senhor. Não que eu tenha essa graça por completo. Não, estou dizendo essa graça a cada dia de compreender o verdadeiro sentido da morte, que é a esperança de contemplar a Deus. E que um dia
essa é minha prece. Quando chegar o meu dia, eu esteja preparado, com os rins cingidos, para, de fato, merecer contemplar a Deus. Irmãos e irmãs, apresentemos as preces de nossa comunidade e a cada pedido nós iremos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Sustentai a vossa igreja, para que testemunhe sempre a fé em Cristo ressuscitado, vencedor da morte, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Alimentai a nossa esperança e a nossa confiança, para que mesmo diante das dificuldades desta vida, nunca desistamos em crer em vós, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai o descanso eterno aos nossos irmãos e irmãs que partiram deste mundo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas pessoas enlutadas de nossa comunidade e pelas de todo o mundo, sobretudo as que perderam seus entes queridos nesta pandemia da Covid-19, para que sejam consoladas pela certeza da ressurreição de Cristo, que nos abriu o paraíso, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus de bondade e misericórdia, acolhe as preces que foram proferidas, mas também aquelas que trazemos em nosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos no altar de Deus o que somos, cantando o canto de oferendas. Venho a ti e sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. Venho a ti como aqueles irmãos verdadeiros que comigo dão a ti seus corações. E tu que és amor, escuta cada prece de dor, de amor. E tu que és a paz, dai-nos a esperança em cada momento, Senhor, e abre o paraíso a nós, e abre o paraíso a nós. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, a nossa oferenda em favor de todos os que adormeceram em Cristo, para que por este sacrifício, livre dos laços da morte, obtenham a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
por Cristo, Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo, Ele é a vida dos homens e das mulheres, Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste, com os anjos e com todos os santos, em eterna alegria, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Oração Eucarística segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Otorino e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo,
participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Quem for comungar, fica de pé. Quem não for, pode sentar. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor
seguros junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Oremos. Ó Deus, pela Eucaristia que celebramos, derramai vossa misericórdia sobre os vossos filhos e filhas falecidos, e aos que destes a graça do batismo, concedei-lhes a plenitude da alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Sentados. Então, quinta-feira, 15 horas, temos a hora da misericórdia, até às 16. Às 16 até às 17, teremos aqui a adoração silenciosa, para quem deseja fazer suas orações pessoais. E às 17 até às 18, momento de louvor e adoração. E às 18 horas, a Santa Missa. Lembrando que na sexta-feira, às 9 horas da manhã, temos a missa do apostolado da oração. Logo após, quem desejar ajudar na limpeza, eu já vou começar a tirar os bancos, fazer algumas coisas aqui na igreja, depois da missa do apostolado da oração. No domingo, 8 horas da manhã, temos a Santa Missa, às 4 horas o programa, como de costume, e às 18 horas teremos, mais uma vez, a Santa Missa. A questão das camisas já foram fechados, e aí provavelmente dia 11, a primeira remessa, quem fez os primeiros pedidos, já estará aqui, acredito, no dia 11, espero. Pelo menos de tarde, acredito que já esteja aqui, ou então no dia 12, mas acredito. E as outras que foram pedidas, as últimas remessas, só depois das eleições mesmo, dia 16 ou 17, começando a festa. Desse primeiro pedido, temos acho que 5 ou 6 camisas. Quem desejar, procurar a secretaria. Lembrando que não tem como escolher, é o que tiver. Quem desejar ajudar por Caruru, que será no dia 29 de novembro, você procura a secretaria. Tem algumas pessoas que já doaram, você pode também estar doando
os elementos que precisamos para fazer o caruru. Lembrando que o valor do caruru é R$15, estará ajudando a nossa igreja. Como eu disse, a festa é para... Isso aqui é um propósito meu, até onde eu estiver aqui, né? Claro, depois não tem nada a ver com isso. O meu propósito é começar a cuidar do templo sagrado. Então, tudo que for arrecadado na festa será para justamente começar a arrumar a nossa igreja. Lembrando do carro, quem ainda não ajudou, quem ajudou e quiser ajudar mais uma vez, nós temos o desafio de até dezembro pagar o carro. A sede está devendo 1.600, como eu falei. Algumas pessoas, 1 ou 2 pessoas esses dias, me deram a sua contribuição. Que Deus abençoe, que graças a Deus respondeu ao chamado, mas você pode nos ajudar a vencer mais essa etapa que é fechar o carro, e aí nós poderemos estar mais livre para estar justamente dando uma ajeitada na nossa igreja. Vamos rezar esse Pai Nosso e essa Ave Maria por todos os nossos fiéis, todos os nossos entes queridos que já faleceram, que já estão a contemplar a face de Deus. Também pelas almas do purgatório. Quem ainda não fez suas orações, chegue em casa, faça, reze um terço, reze um Pai Nosso, Ave Maria, pelas almas do purgatório, pelos falecidos. É uma obra de misericórdia que a igreja nos convida a fazer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos, Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite e uma abençoada semana. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive.